E galera, estamos agora no mês de setembro, né? O mês de setembro amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. E nada melhor do que uma mensagem muito bonita pra você que a terapeuta Adriana Figueiredo preparou pra vocês. Então vem comigo pra conferir essa mensagem maravilhosa. Bom dia, pessoal do Sessão Carole, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês. Vim falar hoje de um tema muito interessante. Para vocês me conhecerem melhor, eu me chamo Adriana Figueiredo, eu sou terapeuta e trabalho com essas emoções que a gente vai guardando ao longo da vida. Se você quiser conhecer mais, o meu Instagram é esse aqui, para você ter mais conhecimento sobre essas emoções que estão aí dentro. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês aqui sobre um tema muito interessante. Como vocês sabem, nós estamos no mês de setembro e é designado Setembro Amarelo para a gente cuidar da nossa saúde mental, né? É quase como se fosse um alerta para a gente, para falar sobre um tema muito importante, que é a prevenção ao suicídio. São notificados normalmente 12 mil suicídios por ano, só aqui no Brasil. E muitas vezes a família sequer tem conhecimento de que aquela pessoa que tomou aquela decisão de tirar a própria vida, estava passando por algum transtorno, por algum sofrimento, por alguma dor. Porque muitas vezes a pessoa ela não consegue se abrir, ela não consegue falar, seja porque ela não quer ocupar as outras pessoas, seja porque ela não quer preocupar as outras pessoas, às vezes ela não quer parecer fraca, então acaba tomando uma decisão muito drástica. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente não sabe como essas coisas acontecem, né? Então, atendo muitos pacientes que eles me relatam, né, Adriana, às vezes surge um pensamento, por que tu não atira o carro contra aquele carro que tá vindo? Simplesmente surge um pensamento com uma ideação suicida, que às vezes a pessoa não consegue explicar por quê, mas muitas vezes tem uma raiz profunda de uma dor lá dentro, que muitas vezes aquela pessoa ela não consegue enxergar o seu valor, ela não consegue enxergar o valor da própria vida que ela tem, a diferença que ela faz na vida das pessoas que tem ao redor dela, e até mesmo o quanto ela tem valor dentro dela, independente daquilo que ela faz pelas outras pessoas. Então, muitas vezes, o que acontece? Uma pessoa que ela tem um pensamento desse, ela vai medir o valor da vida dela por coisas muito superficiais, digamos assim, né? Ou, eu não tenho um emprego bom, eu não consegui me formar. Ela vai medir o valor da vida dela por uma fita, por uma régua muito pequena, né? Porque eu não tenho um relacionamento, porque eu não faço nada certo, porque eu sinto que os meus pais não me amam, eu sinto que eu não tenho valor no mundo, né? Só que ela está enxergando apenas uma parcela de uma parte da vida dela, apenas um pedacinho. Então é como se ela estivesse medindo a vida dela com um objeto que não tem capacidade de medir o real valor. Ou seja, ela está usando uma régua de centímetros para medir quilômetros, né? Ela não consegue, ela nunca vai dar conta de medir o valor da vida dela através de algo específico. Porque eu não tenho o trabalho que eu sonho, porque eu tô cheio de dívida, porque eu não sou feliz no meu casamento, porque eu sinto que eu não sou uma boa mãe, eu sinto que eu não sou um bom pai, e acaba se sentindo insuficiente e pensa, talvez se eu não existisse a vida das outras pessoas seria melhor. Às vezes é uma pessoa que ela passou por tanta dor, por tanto sofrimento na vida, que ela pensa inconscientemente em punir alguém. Então, de forma totalmente inconsciente, ela pensa, para punir quem me fez mal, eu vou fazer isso. Só que ela está carregando a penalidade de um erro que outra pessoa cometeu. Ela desiste ali da vida, perde a esperança por conta de coisas que outras pessoas fizeram com ela, porque muitas vezes a visão dela também está limitada, ela não consegue enxergar uma imensidão de possibilidades na vida dela, porque às vezes ela conseguiu enxergar apenas aquela pequena parcela, né? Então, como que essas coisas vão acontecendo? Simplesmente acontece, a gente simplesmente começa a perceber a nossa vida dessa forma, ou isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então, quando a gente é criança, a gente chega para um adulto em quem a gente confia e a gente pergunta, por exemplo, o nome de um objeto. Se eu chegar para um adulto e perguntar o que é isso, ele pode me dizer, isso aqui é uma caixa de som, né? Ou eu posso chegar para um outro adulto e ele me dizer, isso aqui é uma bolsa.
eu posso usar como se fosse uma bolsa, mas não é uma bolsa, não é verdade? Da mesma forma que a gente faz isso com o objeto, a gente faz isso também com a nossa própria vida, né? Então a gente enxerga o valor da nossa vida não pelo que de fato nós somos. A gente não enxerga muitas vezes o valor da nossa vida pelo que nós temos dentro de nós, mas a gente se enxerga pelo que falaram para nós que nós somos. Então, às vezes, alguém me fala, tu é muito desatenta, por causa de uma mínima desatenção que eu fiz. Se eu sou criança e eu acredito naquele adulto, eu vou criar aquela realidade pra mim. Eu sou desatenta. Se alguém chega pra mim e fala, você é feia, eu vou acreditar naquilo. Se eu sou uma criança e aquele adulto, ele é uma autoridade pra mim, muitas vezes eu vou acreditar naquilo. Então, a maioria das vezes, as pessoas que eu atendo, elas não tiveram um reforço positivo na infância, elas não ouviram o quanto a vida delas tem valor. E muitas vezes não é por maldade, não é por maldade daquele adulto, às vezes tantas preocupações, tantas coisas, talvez aquele adulto, ele sequer consegue se enxergar como uma pessoa boa, como uma pessoa de valor. E ele faz o quê? Despeja isso naquela criança, ela vai acreditar naquilo. Mas a gente precisa começar a olhar para si e encontrar coisas dentro de nós que tenham valor, independente do que outras pessoas falaram pra gente. Fazer um exercício de muitas vezes se olhar no espelho e se elogiar e se reconhecer como uma pessoa de valor. Mas às vezes a gente não faz isso, a gente mal errou numa pequena coisa, a gente já tá se criticando. Porque eu sou burro, porque eu não faço nada direito. Parece que de uma forma instantânea vem aquele pensamento. Porque realmente eu não tenho valor, né? Por que a gente foi acreditando nisso? Por que eu preciso continuar permitindo que essas vozes façam parte da minha cabeça? Por que eu não procuro uma ajuda, né? Às vezes eu tenho medo de incomodar, eu tenho medo de parecer fraco, eu não quero dar trabalho, ou às vezes muito pior, a pessoa perdeu a esperança totalmente. Mas é muito bonito de ver quando a pessoa ela se encontra com a sua verdadeira essência, quando ela se reencontra com aquele estado natural dela, ela já não consegue mais voltar a ser como era antes, porque ela consegue finalmente reconhecer o seu valor. Por isso a gente fala tanto de uma criança interior, de acolher essa criança interior. Por quê? Porque ela está aqui dentro. Ela foi abafada por conta de muitas vozes. Muitas coisas foram sendo faladas para ela que ela foi desacreditando no potencial dela, ela foi desacreditando no valor dela, ela foi desacreditando que ela merecia coisas boas. O nosso cérebro ele foi programado para sentir essa esperança, para viver de esperança, para ter sonhos e para ter força para realizar os nossos sonhos. Então a gente precisa se reconciliar com a nossa história, precisa voltar a se enxergar como nós somos, uma pessoa de valor, uma pessoa cheia de amor, de esperança, de felicidade e de várias possibilidades, de infinitas possibilidades de ações no mundo. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre essa esperança e tem um filme muito bom, acredito que talvez seja o meu filme predileto, né? E eu quero indicar para vocês porque para mim ele mudou a minha visão de vida, né? Ele mudou essas sensações, essas emoções que muitas vezes eu vinha guardando dentro de mim, que eu sentia que me limitava, né? Então, claro que eu fiz terapia, claro que eu melhorei muita coisa na minha vida após a terapia, mas esse filme é como se ele trouxesse uma clareza, é como se fosse aquele pontapé inicial pra gente voltar a acreditar. O nome do filme é A Felicidade Não Se Compra. É um filme de 1964 e é um filme riquíssimo de amor, de informações ali, de alegria, de esperança, né? O protagonista ele passa por muita dor, mas quando ele se reencontra de fato com a essência dele, com a necessidade que ele tem de viver a vida, ele passa a enxergar toda a realidade de uma forma totalmente diferente. Então é isso, A Felicidade Não Se Compram. Assiste esse filme e eu tenho certeza que vocês vão amar. Muito obrigada, Carol, pela confiança, pela atenção e obrigada também a vocês. Primeiro, pela vida de vocês. Primeiro, pela esperança que vocês ainda têm aí dentro.